Olá a todos, espero encontrá-los bem. Uma das coisas que trazem mais impacto na nossa vida, na vida das mulheres, é a questão da menopausa. Esse é um tema que tem uma abrangência muito grande se a gente pensar que 50% em torno, média, da população mundial passa por isso ou vai passar por isso em algum dia. A história da menopausa na mulher é contado já, as mulheres sabem, pelas suas mães, suas avós, bisavós, sintomas de situações que envolvem esse período tão emblemático para a mulher, E que traz tanta expectativa, que traz ansiedade, que traz muitos tipos de incômodo, mas que acreditem, existe sempre recurso para isso tudo. Não é o fim da vida, não é o fim da existência. A mulher vai conseguir viver muito bem nesse período. Existem tratamentos hoje em dia muito eficientes. Mas o que a gente vai conversar aqui hoje, basicamente, é sobre esse fenômeno. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que acontece. Longe de mim tentar esgotar esse tema com vocês, porque isso foge ao nosso propósito. Mas é interessante a gente abordar alguns aspectos aqui, porque, como eu falei, as mulheres ou já passaram por isso, ou estão passando, e as mais jovens certamente vão passar algum dia. Então, que já fique nos nossos quadros de memória algumas situações relacionadas a esse tema, porque vai ser bem interessante essa discussão. Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte: a questão da queda hormonal na mulher, ela começa em períodos muito variáveis de uma mulher para outra. Existem mulheres que fazem quadros de menopausa precoce já aos 40, 41 anos, 42 anos, às vezes antes. Existem outras que vão experimentar aquilo que se chama menopausa tardia, em torno dos 55 anos de idade. O fato é que a maioria das mulheres estaria nessa faixa entre os 40 e os 52, 53 anos, em média, para o início desses sintomas. E basicamente nós estamos falando de quê? Da falência ovariana. Quer dizer, o ovário da mulher, ele começa progressivamente a dar sinais de falhas de produção hormonal, falhas essas que no início se faz de maneira intermitente, ou seja, a hora está funcionando bem, a hora cai um pouquinho, a hora volta a funcionar bem, depois mais à frente cai um pouquinho. Essa alteração inicial na menopausa, E depois, quando a menopausa se instala propriamente dita, nós já temos a questão da falência ovariana decretada, O que é a questão mais importante na mulher? Se você for analisar a queda hormonal que, por exemplo, se apresenta nos homens, nós vemos que essa queda vai se apresentar após os 70 anos e ela vai se apresentar de uma maneira mais equilibrada, lenta, com queda lenta, progressiva, ao longo de uma faixa de muitos anos. Então o homem praticamente ele continua ainda a ter a sua testosterona, tá certo? No caso da mulher, o que acontece? Você começa no início da menopausa, você começa com essas variações intermitentes, a hora funciona, a hora não funciona bem, e depois da menopausa instalada, essa queda a gente chama de queda em degrau. Isso se apresenta de maneira muito súbita. Então a mulher praticamente não tem tempo de se precaver quanto a isso. Num belo dia, essa produção hormonal de estrogênio pelo ovário, ela simplesmente desaparece. E qual que é o drama da situação? Existem receptores para estrogênio em várias partes do corpo, mas existem também receptores de estrogênio no cérebro. Então as células cerebrais, os neurônios, eles também têm receptores para estrogênio. Isso quando
o estrogênio na mulher começa a cair, e principalmente depois que essa queda já se apresenta de uma maneira anunciada e intensa, esses receptores, eles deixam de ter essa ação hormonal sobre eles. E o que acontece nesse caso? Esses receptores de estrogênio no cérebro, eles mandam algum tipo de informação para o neurônio, dizendo o seguinte, ó, aqui fora a situação hormonal caiu. Nós não temos mais como sermos ativados, porque o estrogênio dessa pessoa caiu. E agora chega uma informação no neurônio dizendo o seguinte, ó, já que o estrogênio caiu aqui fora, você aí dentro também pode deixar de produzir os seus neurohormônios. E aqui é que começa a confusão. Lembrando, gente, que eu estou falando especificamente em relação ao cérebro da mulher. Então, nós vamos focar mais na questão do cérebro, tá? Porque nós vamos envolver uma série de outros temas que serão relacionados à questão da memória na mulher, a questão do humor na mulher, a questão da insônia, a questão dos sintomas depressivos e por aí vai. Então, são uma série de situações que vão sendo agregadas ao estudo da questão da queda do hormônio. Então, como eu estava dizendo, a informação deixa de chegar ao seu neurônio, porque o estímulo para isso vinha de um receptor de estrogênio. O estrogênio foi embora, caiu a produção. O cérebro recebe a informação de que ele não precisa mais produzir muitos neurohormônios, que são aquelas substâncias químicas que fazem a ligação entre um neurônio e outro. Então, ele, a partir dali, em tese, ele não precisaria mais produzir nenhum neurohormônio. Isso gera uma verdadeira confusão dentro do cérebro, porque a mulher que até então, vocês imaginem uma executiva acostumada a uma reunião, a dominar vários temas, relacionar várias situações, ela começa de uma hora para outra a experimentar algumas situações que ela nunca experimentou. Então ela vai lembrar de um determinado nome, um determinado termo que ela quer usar, e a palavra, danada da palavra, não vem. Aquela palavrinha que você precisa usar na hora H e que é o drama de todo palestrante, não é isso? Quem dá aula, quem mexe com isso, sabe muito bem o que eu estou falando. Você quer usar um determinado termo e que desse termo? Esse termo desaparece. Falha na hora H, não é isso? Às vezes a pessoa vai ao supermercado, a mulher vai ao supermercado, em determinado momento ela fala assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim buscar aqui? O que era mesmo que eu tinha que comprar? Gente, eu estou dentro do supermercado, eu tinha que estar dentro da farmácia, o que eu estou fazendo dentro do supermercado? Então são situações muito corriqueiras e que a gente escuta essa história no consultório e a gente acha graça disso, é óbvio, todo mundo acha, mas existe um drama por trás disso que a gente precisa, de uma maneira ou de outra, dar uma solução para ele, não é isso? Por mais que você entenda que isso é uma coisa normal, que é uma coisa esperada, as mulheres não entendem isso, principalmente quando elas estão sob pressão, no trabalho, na família, nas relações sociais, né? Nas apresentações, nas aulas que elas dão, por aí vai. Então, uma questão que fica enormemente afetada é a questão da memória, por uma queda química também dos neurohormônios, né? Que estão relacionados, como eu falei, à comunicação entre um neurônio e outro. Então, os comandos eletroquímicos de um neurônio para outro começam a ser prejudicados. E isso gera uma queda na questão da memória. A outra coisa que impacta é que existem receptores, muitos receptores para estrogênio na região do hipotálamo. E o hipotálamo é uma região importante para aquilo que a gente chama de memória recente. Não é memória antiga, é memória recente. Então, isso pode gerar os esquecimentos, principalmente de informações que às vezes a mulher acabou de receber. Lembra que eu te falei isso? A pessoa fica assim olhando para você. Não estou lembrado. Não, mas eu te falei hoje de manhã numa reunião. Você fala assim, gente, será que eu
não escutei o que ela falou? Será que eu não dei atenção ao que ela falou? Entende? Então, esse tipo de situação acontece. A mulher também experimenta nessa situação como a química cerebral começa a diminuir e você começa a ter as questões relacionadas à memória impactando. Junte-se a isso também os neurohormônios responsáveis pela maior parte das transmissões das questões relacionadas à parte afetiva. Então, começa a se gerar uma grande ansiedade, né? Os neurohormônios principais que dão sustentação à parte química do cérebro como um todo, serotonina, noradrenalina, dopamina, a gente sabe que são todas químicas importantes no cérebro e começa a haver também uma produção menor desses neurohormônios tão importantes. E eles, como eu falei, geram interferência na parte afetiva da mulher. Então começam a aparecer os sintomas de emotividade, irritabilidade, ansiedade e um outro que incapacita muito, interfere muito na qualidade de vida da mulher, que se chama insônia. Quem é que não passou uma noite inteira sem dormir, não é isso? Então, você pode experimentar uma coisa chamada de insônia precoce, que normalmente é uma coisa dos ansiosos. Então o sujeito deita na cama e ele fica virando de um lado para outro, parecendo uma panqueca, não é isso? Como a gente fala. E ele não consegue dormir. Então vai chegando 2 horas, 3 horas da manhã, ele está acompanhando lá o noticiário. Ele não conseguiu dormir até então. E a outra questão é o que a gente chama de insônia tardia. Então, no caso das mulheres, elas fazem o primeiro sono, dormem lá por volta de 10h30, 11 horas da manhã, absolutamente cansadas, extenuadas, e quando dá 2 horas da manhã, 2 e pouco da manhã, os olhos abrem, parece que acendeu as luzes do estádio de futebol, todos os problemas do dia aparecem assim na sua tela mental e você fica ali naquela situação agradável de ter que lidar às 2 da manhã, preocupada com o que você vai fazer no dia seguinte na reunião A, ou B, ou C, ou que você vai falar, seja lá com quem quer que seja, na sua atividade profissional. Você acorda às 2 da manhã e já fica trabalhando mentalmente. O resultado disso no dia seguinte, gente, é óbvio, fadiga. Então você acorda de manhã, né, gente? De manhã, cansada, fadigada, vai para uma reunião, por exemplo, que é uma reunião que pode ser estressante, uma série de assuntos que você tinha preparado, e na hora dessa reunião você fala assim, meu Deus, eu vou falar sobre isso, me falta um termo. Eu vou falar sobre alguma outra coisa, falta a palavra. Aquilo que me foi falado ontem à noite ou ontem de dia, eu não lembro direito. Então vocês imaginam o grau de sofrimento que a mulher experimenta nessa situação. Existem casos piores, existem casos mais suaves. Isso é variável, tá, gente? Eu não estou dizendo que sejam todas as mulheres que experimentem isso. Mas isso é o que, em certo termo, a gente espera que possa acontecer. Então, essa questão da queda hormonal, ela interfere e impacta o neurônio na mulher como um todo. Isso traz uma série de problemas. Tem uma outra questão que envolve a questão da memória na mulher, uma outra situação, que é o seguinte, quando você experimenta insônia, o que acontece? Durante a madrugada, é que aquelas informações que você adquiriu durante o dia vão ser analisadas e guardadas nos seus devidos locais. Entendeu? Como se o cérebro tivesse uma série de arquivos em que ele vai pegando aquelas informações, ele vai processando e ele vai guardando cada uma delas num determinado arquivo. Para que o cérebro realize essa atividade, são necessárias 2 substâncias primordiais que não podem faltar. Uma, glicose, que alimenta o neurônio, óbvio. E a outra, oxigênio. Tá?
Essas duas substâncias são importantes e mais à frente, em outro vídeo, eu vou falar a importância dessas duas substâncias na questão da memória relacionada a todas as pessoas, tá bom? Mas quando a mulher vai dormir e ela vai preparar o cérebro dela para que essas questões sejam adequadamente analisadas, processadas e guardadas, falta a ela uma outra coisa que é muito importante e que não está relacionado ao oxigênio e nem à glicose, que é o quê? O cérebro tem que estar desligado. Ou seja, a mulher tem que estar dormindo. Para que você tenha uma qualidade de memória legal durante a noite, para que isso seja guardado, processado e guardado nos seus arquivos normais, você tem que estar com o cérebro com oxigênio, com glicose, e ele tem que estar desligado. Então a mulher tem que estar dormindo. E o que acontece? Quando ela começa a experimentar insônia é essa gerada pela queda química que todo aquele processo gerou no cérebro dela, ela não consegue dormir direito à noite. Então, ou ela dorme uma parte da noite e acorda em seguida, o que a gente chama de insônia tardia, como eu expliquei para vocês, ou então ela tem aquele soninho todo entrecortado, que é um sono que você dorme, você não entra nem na fase profunda do sono no cérebro, portanto você não descansa mentalmente. Você mantém o seu cérebro hora ligado, hora desligado durante uma noite inteira. Isso também não permite que você entre numa fase mais profunda de sono, quando as suas memórias são processadas e são criadas. Então, se a mulher não está dormindo durante a noite, ela não tem oportunidade de criar a memória, que nós chamamos de memória secundária. Então, aquelas informações que foram passadas para elas durante o dia começam a se perder. Ela não tem um ponto de arquivo onde aquilo vai ser colocado. Vocês estão entendendo a dificuldade da situação? Os esquecimentos, quando a gente fala assim, eu falei, gente, eu estou esquecendo muito, eu preciso saber se isso é uma coisa relacionada à questão hormonal ou se eu estou tendo alguma doença neurodegenerativa, tipo doença de Alzheimer ou alguma coisa. Então vem aquela pergunta assim, será que a mulher está tendo um quadro de Alzheimer precoce? A gente escuta muito esse tipo de pergunta em consultório. Então, o que se sabe até agora é que as doenças neurodegenerativas, marcadamente a doença de Alzheimer, são doenças da sexta, sétima década, tá? Então, a gente começa a acompanhar isso a partir dos 65 anos. Nós estamos falando aqui de mulheres na faixa etária aí de 40 a 52, 54 anos. Então, está bem distante dessa preocupação em relação à doença neurodegenerativa. Eu já quero deixar isso claro, tá? A questão hormonal impacta a memória e o cérebro como um todo, porém, nós estamos falando de uma alteração química. Nós não estamos falando de doença neurodegenerativa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu gostaria agora de falar sobre uma outra situação. Você pensa assim, será que a gente pode contribuir para que isso piore? Então a mulher começa a experimentar queda hormonal nessa faixa etária, que eu já falei para vocês, e aí você fica pensando assim, poxa, mas será que eu estou contribuindo com alguma coisa? Eu estou fazendo alguma coisa que faça isso piorar? E sempre existe. É a velha história, gente, para piorar é tudo sempre fácil. Para melhorar, algum nível de esforço, não é isso? Mas o que acontece normalmente? A mulher está experimentando a queda química e aí, além de tudo, ela começa a experimentar a situação da insônia, como eu falei para vocês. A insônia, você não dorme direito à noite e no dia seguinte gera fadiga. Aí a mulher faz o quê? Para combater a fadiga, ela toma café. Então ela toma cafezinho toda hora, porque ela quer manter o cérebro dela bem ativo para que ela não tenha sono, que ela mantenha mais atenção naquilo que ela está fazendo. Então ela começa muitas vezes a ingerir quantidades cada vez maiores de café. E a gente sabe que a cafeína é um estimulante poderoso do sistema nervoso central. Então ela tem um efeito sim de aumentar a química cerebral. Porém, quando você começa a ingerir muito,
essa cafeína ela tem um ciclo no seu organismo. Então você ingere a cafeína, vários cafezinhos durante o dia todo, e você acha que até às 5, 6 horas da tarde você tomou o cafezinho, você vai para casa e está tudo resolvido. Mas a cafeína ela tem um efeito cumulativo. Então ela vai continuar com você durante toda a noite até o dia seguinte. E a cafeína, classicamente, é uma das drogas, considerado drogas, que quebram a arquitetura normal do nosso sono. Gente, olha o drama. A pessoa já está com dificuldade para dormir porque a neuroquímica caiu. E a neuroquímica caiu porque o estímulo para que ela fosse produzida vem, muitas vezes, do estrogênio. Então, olha a confusão que isso vai gerando. Uma vez que a neuroquímica caiu, a pessoa começa a ter dificuldade no ciclo entre vigília e sono, ou seja, ela tem dificuldade entre ficar acordada e dormir. O cérebro já não começa a entender direito a hora de dormir e a hora de acordar, e é por isso que a mulher começa a desenvolver insônia. Mas aí, para combater a fadiga que ela vai ter no dia seguinte, ela encheu a cara o dia inteiro de cafezinho. E a cafeína entra quebrando ainda mais a arquitetura do sono. Então a pergunta que fica, quando que essa mulher vai conseguir dormir? É por isso que isso vai gerando sofrimento e vai acumulando, entendem? O caso do cigarro é outra coisa que infelizmente acontece. Muitas mulheres que tomam um cafezinho têm vontade em seguida de fumar ou vice-versa. Fuma e vai tomar um cafezinho. Isso é uma coisa que ainda existe, não é, gente? E o cigarro, a nicotina, a gente sabe que também é um ativador do sistema nervoso central e pode contribuir igualmente para essa questão de interferir ainda mais na capacidade de sono que a mulher experimenta, tá? Qualquer outra bebida que tenha cafeína, e hoje em dia, às vezes a mulher durante a tarde ou a noite, ela ainda vai treinar na academia porque ela está cansada, ela fala assim, vou me cansar durante o dia para que à noite eu possa dormir mais. E existem hoje bebidas termogênicas, né, que ativam muito o sistema nervoso central, que tem uma quantidade de cafeína grande, e ela acaba ingerindo isso aí, achando que aquilo vai ajudar, e nessa questão do sono, isso interfere negativamente. Pode aumentar a capacidade física dela na hora do treino, mas como eu falei, isso tem um efeito residual e isso vai ficar até a noite, ok? E a última coisa que eu falo é o oposto do que eu acabei de falar agora. A mulher que não tem nenhuma atividade física, sedentária. A mulher, quando é sedentária, ela também deixa de produzir algumas substâncias e o sedentarismo ele atrapalha a questão da memória na mulher por vários aspectos. Primeiro, se ela não faz atividade física, ela não tem efeito vasodilatador no cérebro. Então não aumenta o fluxo de sangue que ajuda na regeneração neuronal. Isso é uma questão. A outra questão é que o próprio músculo hoje em dia estão se descobrindo substâncias que o músculo produz e que tem um efeito positivo no neurônio, em estímulo neuronal. Então é por isso que hoje está sendo muito estudado a questão da pessoa desempenhar atividade física, de você estimular o idoso a desempenhar atividade física, porque essas substâncias ajudam, inclusive, na diminuição do risco de doença de Alzheimer, doença de Parkinson e as doenças neurodegenerativas como um todo. Então, atividade física gerando ganho cognitivo. É isso que está se desenhando hoje em dia e tem muita gente importante estudando isso aí, ok, gente? Então, isso impacta, no caso da mulher, negativamente, como eu falei, porque a ausência de atividade física não tem neuroregeneração por diminuição do fluxo sanguíneo e não tem a produção dessas substâncias que criam que dão uma energia maior para o seu neurônio, tá? Um aumento de ganho cognitivo. Então, vocês imaginem agora a dinâmica disso tudo que eu falei com vocês acontecendo ao mesmo tempo nas mulheres. É por isso que a gente recebe nos consultórios, você olha para a cara da mulher na fisionomia, quando ela chega no primeiro dia de consulta, você vê que ela está consumida, ela está cansada. Então ela está exaurida emocionalmente, a química dela caiu, ela está sob pressão pela família,
pela sociedade, pela atividade profissional dela. Então, isso gera cansaço, isso gera ansiedade, isso gera humor depressivo. Isso quando as mulheres não chegam ainda em estado absolutamente deprimido, de depressão. Então, muitas vezes ela começa a conversar com você na consulta, ela já começa a chorar. Ela termina a consulta chorando. Então, assim, para vocês verem o grau de sofrimento que isso vai trazendo. E como eu falei, isso tudo tem como ser adequado, ser resolvido. O resultado terapêutico é muito bacana, é muito legal. A pessoa volta depois de algumas semanas em tratamento e você já começa a perceber nela a fisionomia mais tranquila, ela consegue dormir melhor, a capacidade de concentração melhora, memória melhora, tá certo? Mas isso eu estou falando para vocês em relação a emprego de drogas, né? Algumas substâncias que são usadas que podem trazer esse benefício. Mas eu queria falar com vocês antes sobre medidas higiênico-dietéticas. O que eu quero dizer? O que eu posso fazer de uma maneira simples para que eu possa melhorar a minha memória? O que eu posso contribuir para que isso aconteça? Ora, uma das maneiras mais importantes é fazer exatamente o oposto daquilo que eu falei agora em relação aos fatores agravantes. Então, a pessoa ingere muita cafeína, diminua a quantidade de cafeína, né? Então, se você toma café, gosta de tomar cafezinho, ingira café até o meio-dia. Não deixe para tomar café ainda à tarde, até as 3, 4 horas da tarde. Não faça isso. Termine o cafezinho em torno de meio-dia. Então, vai tomar café? Toma na parte da manhã, meio-dia, tomou o último cafezinho lá depois do almoço. Não tome mais café, nenhuma bebida cafeinada até o dia seguinte, tá? Para que a gente já possa começar a diminuir o nível de cafeína já a partir da tarde. Não vamos deixar para isso acontecer à noite, ok? Porque isso muitas vezes não acontece e vai impactar na qualidade do sono depois. A outra questão, começar a desenvolver atividade física, sim, claro, sem uso de cafeína. E não deixar para fazer atividade física muito tarde. Então, a atividade física depois das 8 da noite, ela tem efeito excitante no nosso corpo, no nosso cérebro. Porque você está sob efeito do estresse da atividade física próximo da hora de dormir. Então, o ideal de atividade física, inclusive em alguns estudos cardiológicos já foram feitos, seria entre 16 horas e 19 horas, seria o período ideal para a prática de atividade física. Porque se viu inclusive que nesse período a incidência de infarto é bem menor. Então eles recomendam atividade física nisso. E isso também vai ajudar na questão do seu sono depois, né? Porque cerca de 2 horas após a atividade física, você está sob a ação de hormônios que foram liberados durante a atividade física e que geram a sensação de prazer. Por isso que todo mundo fica viciado nos treinos, não é isso? De atividade física. Porque você gera a produção de endorfinas, você gera a produção de outras substâncias no cérebro que são relacionadas à atividade de prazer. Isso tudo faz com que a pessoa sinta aquela sensação de relaxamento gostoso. Então, se você faz atividade física entre 16 horas e 19 horas, você chega em casa, você come alguma coisa, você toma um banho, e aí quando você senta num sofá para ler ou para assistir um filme, você tem aquela sensação gostosa de relaxamento, você está experimentando a ação dessas substâncias, né? Mas se você deixa para desempenhar atividade física às 10 horas da noite, essas substâncias vão ser geradas em seguida, porém elas ainda não têm efeito para dar a resposta química no seu cérebro. Você está sob a ação ainda da adrenalina que você gerou lá atrás, na sua atividade física. Isso vai acontecer mais no início da madrugada e você vai estar acordado. Então, o ideal é que a gente adiante um pouco, então, esse horário da nossa atividade física, tá bom? Evitar o cigarro, óbvio, porque nicotina é excitante de sistema nervoso central e nicotina também, eu não vou falar aqui sobre a questão da destruição pulmonar pelo cigarro, das lesões que o cigarro causa no seu corpo, mas a nicotina é um estimulante do sistema nervoso central, ok? Então, com a atividade, com essa questão dessa dieta, evitando as bebidas cafeinadas, né?
atividade física, como eu falei, você já vai ter condição de melhorar em muito aquilo que você está experimentando de dificuldade em relação à insônia. Quando a gente analisa a questão de qualquer tratamento relacionado à insônia ou qualquer tratamento relacionado à queda química cerebral, ainda como medidas naturais que nós podemos fazer para melhorar isso aí, a gente não pode esquecer de uma coisa muito simples e que todos nós temos condição de fazer em casa, que é a meditação. Então, gente, meditação ainda vai ser também um tema de um outro vídeo que eu vou fazer, especificamente falando sobre ela, em que a gente vai observar a quantidade de situações relacionadas à nossa química cerebral, à nossa imunidade, ok? Que a meditação é capaz de proporcionar a todos nós. Então, no caso aqui específico das mulheres, quando elas começam a desenvolver a meditação e vão se aprofundando através de técnicas próprias, que depois nós vamos comentar, a meditação gera o quê? Um aumento da neuroquímica cerebral. Se nós estamos falando aqui que a neuroquímica cerebral ela diminui por diminuição do estímulo ocasionado inicialmente pela queda do estrogênio, em que os receptores nos neurônios informam aos neurônios que não há mais necessidade de produzir neuroquímica ou que essa neuroquímica possa ser diminuída a partir dali, isso vai gerar uma série de sintomas nas mulheres, como eu falei. Então, quando você começa a desenvolver a prática da meditação, existem estudos muito interessantes que mostram aumento de serotonina, que é um potente neurohormônio cerebral, relacionados a muitas áreas de ansiedade, de sofrimento por antecipação com as situações, que é uma coisa que tira muita qualidade de vida de todos nós. E esse aumento de serotonina e de outros neurohormônios, a ocitocina principalmente, que é um hormônio relacionado ao prazer, esse aumento desses neurohormônios impactam diretamente na resolução desse problema, porque se o problema está sendo ocasionado pela queda hormonal, na medida que você começa a aumentar espontaneamente a produção dos seus neurohormônios, você está combatendo esse ciclo todo nocivo. E a mulher começa a experimentar uma melhora importante da capacidade de sono, uma melhora importante da insônia, como eu falei. Questões relacionadas à depressão começam a melhorar também, a emotividade começa a melhorar, a irritabilidade, a impaciência começam a melhorar. E é uma coisa muito interessante que todos nós podemos realizar no silêncio do nosso quarto, não é isso? Como eu falei, mais para frente nós vamos comentar especificamente sobre a questão da meditação. E por último, vamos falar sobre o tratamento relacionado à questão de uso de medicações. Então, uma coisa muito interessante que a gente observa é o seguinte: se houve uma queda na produção de estrogênio na mulher, estrogênio, progesterona, é natural que quando a gente faça a reposição hormonal, a mulher apresente melhora das questões relacionadas ao seu cérebro. Mas para o nosso espanto, gente, infelizmente isso não acontece. Muitas mulheres começam a ter os fenômenos relacionados à menopausa, aquelas ondas de calor, a irritabilidade, a insônia, a ansiedade, começam a fechar esse quadro, esse ciclo todo completo que eu acabei de descrever a vocês. E aí, quando ela começa a diminuir a produção dos seus neurohormônios, você faz a reposição através da terapia de reposição hormonal, né? Isso é identificado pelo ginecologista, o hormônio é reposto e a mulher volta ainda no seu consultório e fala para você assim: doutor, já estou usando a minha terapia de reposição hormonal, mas eu continuo esquecida, eu estou irritada, eu estou querendo brigar com todo mundo, eu estou com dificuldade para dormir. Então você observa o quê? A pessoa repôs o hormônio e mesmo assim aquele sistema químico não foi religado. Então, nesse caso, obriga ao médico que ele possa prescrever medicamentos que tenham efeito direto lá nos neurohormônios
o cérebro, né? Quando a gente fala reposição de algumas substâncias no cérebro, isso é uma coisa que o geriatra, o neurologista, alguns clínicos, os psiquiatras fazem isso com muita facilidade. Esses profissionais conseguem facilmente fazer essa reposição. Existem substâncias, drogas muito seguras que não causam dependência, tá? E que a gente usa para aumentar os níveis de serotonina, dopamina, noradrenalina, trazendo para a mulher uma melhora da sua qualidade de vida de um jeito muito especial, muito bacana. E a resposta terapêutica é bacana. E você nota isso pela fisionomia da pessoa quando ela volta na consulta seguinte. Ok, gente? Espero ter contribuído para esclarecimento de vocês. Peço a vocês que, por favor, deixe o seu joinha, o seu ok aqui no nosso vídeo. Inscrevam-se no nosso canal e cada vez mais nós vamos trazendo novidades, discussões, coisas assim interessantes do nosso dia a dia e que impactam na qualidade de vida de todos nós, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.